안녕하십니까. Como estão todos? 반갑습니다. É um grande prazer em vê-los. 말씀 읽겠습니다. Vamos começar abrindo nossas Bíblias 사도행전 nos livros de Atos, 9장입니다. Atos capítulos 9. 1절부터 9절까지. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. 사도행전 9장 찾아주시기 바랍니다. Espero que todos abram Atos capítulo 9. 자, 읽겠습니다. Vou ler. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기와 등등하여 대제사장에게 가서 Saulo, respirando ainda ameaças e a morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 다윗의 여러 해당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 쫓는 사람 만나면 모든 남녀 결박하여 예루살렘을 잡아 오려 함이라. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. 그러니 하늘에서 빛이 저를 둘러 비치는지라. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. 예루살렘에 소리수가 나서 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 비판하느냐 하거늘 E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 대답하여 주여 네 시온이니까 가서 나는 네가 비판하는 예수라. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. 내가 일어나 성으로 들어가라 해가 건대에 이를 자가 있느니라 하시니 Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. 같이 하던 사람들은 소리만 듣고 아무것도 보지 못하고 섰더라. 말을 못하고 섰더라. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. 그럴 뜻은 아무것도 보지 못하고 사람에서 끌려 다메섹 세구로 들어가서 Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. 사흘 동안 보지 못하고 시험을 전폐하니. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nós lemos até o versículo 9. 아침에 교회 왔는데 Quando eu cheguei na igreja nesta manhã, 강대상 위에 내가 올라가야 하는데 합장단이 다 와 있더라고. era para eu ter subido no palco, mas eu vi que o coral já estava no palco. 저 사람들 어떻게 쫓아내고 올라가지? Eu pensei, como poderia tirá-los do palco e subir no pódio? E pensei sobre isso. 여기 올라가고 바이올린 연습하고 트럼펫 연습하고 노래 Eles já estavam no palco, estavam treinando o violino, o piano, e acho que eles não iam descer tão fácil assim. Mas o incrível é que, quando chegou a hora, todos foram embora. 이런 거구나. Ah, é assim que o mundo funciona. 내 마음에 어둠을 내쫓으려고 Não sou eu que tento tirar a escuridão do meu coração. 중심을 내쫓으려고 Eu tentar tirar as preocupações e tristezas do meu coração. 하고 주님이란 너무너무 다른 거예요. Comparado com Jesus fazendo, isso é totalmente diferente. 저는 좀 이상한 걸 느껴요. Esses dias eu senti algo estranho. 이번에 미국에 갔는데 Ultimamente eu estive nos Estados Unidos 말도 안 이스라엘 총영사가 저를 찾아왔어요. e o cônsul da embaixada de Israel veio para se encontrar comigo. Eu fiquei muito surpreso. E esse cônsul da embaixada de Israel me falou: 이스라엘 다녀온 거 알았다고. Pastor, eu fiquei sabendo que o senhor esteve em Israel. 저는 이스라엘 총영사 미국 이제 몇 개 주를 맡은 담당자예요. Eu ouvi dizer que ele é responsável por vários estados dentro dos Estados Unidos. 정치 이야기를 하겠습니까? 경제 이야기를 하겠습니까? O que eu poderia falar com ele? Eu poderia falar sobre política ou economia? 굉장히 많아요. Ele deve saber de muitas coisas, não é mesmo? 하나 있어요. Mas uma única coisa que eu sei, que é Jesus. 그 외에 할 이야기가 없더라고요. Fora isso, não tem muitas coisas que eu saiba. 너무너무 신기한 것은 Mas o surpreendente é que 예수님 이야기 모르더라고요. um presidente não conhece Jesus como eu conheço. 정말 나만큼 성경을 모르더라고요. Um ministro não conhece sobre a Bíblia quanto eu conheço. Foi quando eu percebi, se eu fosse para ser um famoso, eu não deveria falar sobre política. Eu não deveria falar sobre economia. Eu deveria falar sobre a Bíblia. 성경 이야기만 해요. Quando encontro com as pessoas, eu somente falo sobre a Bíblia. E as pessoas ficam surpresas. E é algo comum para nós, não é mesmo? É algo que sempre falamos. 주일학교 다 아는 이야기인데 Pessoal, até mesmo as nossas crianças da escola dominical sabem disso. Mas as pessoas ficam muito surpresas quando elas nos ouvem. 주식에 투자했다고. Hoje, uma irmã comentou que ganhou muito dinheiro e ela investiu tudo em ações. 우리가 고민했다 하는데 E escutei dizer que ela estava muito preocupada com isso.
que ela pensou, eu ajudei assim uma empresa. É engraçado ela pensar dessa maneira. 돕지 못했을 텐데 얼마나 쏠쏠했겠어요. Mas é verdade, se ela não tivesse dinheiro, não poderia ter investido. 생각에 따라서 전혀 삶이 달라지는 거 알았어요. De acordo com os pensamentos das pessoas, as suas vidas mudam grandemente. 그러면 만족할수록 Quanto mais você estiver satisfeito com a sua vida, nesses momentos vêm as dificuldades. 저 하상을 지원을 못했는데 Antigamente, eu não fui aprovado por conta de um problema nos meus dentes. 시장으로 있었으면 Se naquela época tivesse o ancião Lee, 잘 기억이 eu não consigo lembrar de onde que ele estava naquela época. 안 나오는 그냥 이빨 치료하는 사람들에게 복음 전하고 Ele diria, está faltando os dentes, mas como ele prega para as pessoas. Enquanto eu estivesse pregando a palavra, ele iria tratar os meus dentes. 말씀하시고 E enquanto ele estaria tratando os meus dentes, eu diria, Jesus falou assim, Jesus falou assim. E com a minha boca aberta eu não poderia falar nada, né? Ser dentista é algo muito bom. 이야기는 그동안 사는 감동을 받는 거예요. E escutando sobre Jesus, as pessoas ficariam comovidas. Se eu tivesse falado alguma coisa ruim, ele poderia fazer eu sentir um pouco de dor. 삶 속에서 De qualquer maneira, na vida que nós vivemos, 앞길을 개척하려고 não somos nós que estabelecemos o nosso futuro. As pessoas se esforçam muito e ficam preocupadas com seus futuros. 다 잘못된 것이고 Mas os métodos que a maioria das pessoas escolhe está muito errado. Está muito errado. 힘을 만난 뒤에 Mas depois que encontrarmos com Jesus, 힘을 내게 죄악을 내게 어둠을 내게 염려 a minha preocupação, a angústia, o pecado, a escuridão que estava no meu coração, 어둠을 쳐도 안 됐는데 por mais que antes para mim era impossível me livrar dessas coisas, 어둠이 다 도망가듯이 mas da mesma forma que quando vem a luz a escuridão vai embora, 마음 안에 들어오신 이후에 quando o Senhor Jesus veio depois ao meu coração, 예수님이 계셔서 uma vez que Jesus é a luz que está dentro do meu coração, 심이나 슬픔을 몸자리가 없는데 não tem espaço para murmuração e inquietação permanecerem no meu coração. 살아왔을 때 Enquanto eu vivi dentro de Jesus, 그랬고 나쁠 때도 그랬고 eu passei, seja nos momentos bons ou ruins, seja em momentos de fome ou em momentos de pobreza. 모든 일들 내가 몰라서 그렇지 Mas porque eu era ignorante sobre isso. 평안 좀 평안하고 Quando Jesus me dava paz, eu tinha paz. Quando ele me livrou dos pecados, eu fiquei livre dos pecados. Quando ele me deu graça, senti gratidão. Essa é a vida que se vive por Jesus. E eu tenho muita gratidão. Uma pessoa que tem uma posição alta como um cônsul de Israel, o que ele tem para conversar comigo? Eu não consigo entender. Foi porque Deus conduziu para que fosse assim. 캠프도 오라 그랬어요. Eu convidei para o World Camp da Coreia. LA에서 뭡니까 기관장들 뭐 시장들 모임이었었는데 Em Los Angeles nós tivemos reuniões com VIPs, prefeitos e pessoas importantes. Muitas pessoas vieram e eu conversei com elas. E eu conversei com várias delas. Quando eles vierem novamente, eu quero conversar e quero falar sobre Jesus. 지금 너무 소망이 넘쳐. Quando eu penso que a vida deles muda após ouvirem sobre Jesus, eu tenho muita esperança. Os pastores, após ouvirem sobre Jesus, 하지 못할 일들을 예수 한 그리에 너무 놀라워. coisas que eles não conseguiam fazer antes, eles passam a fazer através de Jesus, que incrível. Eles estavam se esforçando de todo o seu coração, mas após eles conhecerem a Jesus, não tem nada que possamos fazer pelos nossos pecados. É como se fosse um sonho. Deus está trabalhando. 사울은 예수님을 핍박했어요. Saulo havia perseguido aqueles que criam em Jesus Cristo. Por quê? 온전한 거 다 아는 사람이었으니까. Porque não há ninguém que seja perfeito, não é mesmo? Se focam apenas em um lado, não tem como enxergar outras coisas. O problema é que Saulo confiava em si mesmo. Se não tivesse o coração de confiar em si mesmo, poderiam chamar as pessoas que criam em Jesus e poderiam investigar primeiro. 가두고 때리고 고통 줄 필요 없이 Mas sem necessidade de colocar as pessoas nas prisões e as torturar. 그렇게 매를 맞아가면 예수를 믿느냐? Se você está continuamente sendo torturado, por que você vai continuar acreditando em Jesus? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender que benefício Jesus te dá com isso. Te levam para a prisão 뭐 생명 위협을 가지고 감옥에 가 그런 짓을 해. em meio a perigo. Por que você ainda continua acreditando em Jesus? 그 이야기 물어. 내가 사울이서 그거 물었을 거야. Se eu fosse Saulo, eu teria perguntado para eles dessa forma. Vocês são loucos? 그래 안 해도 잘 살 수 있는데
Se não fizessem assim, poderiam viver em abundância. Porque vocês ainda acreditam em Jesus sendo perseguidos e vão parar na prisão. Eu teria conversado com eles. Eu acho que vocês são loucos. Eu acho que vocês estão fora de si. Eu tentei me colocar no lugar de Saulo uma vez. E eu teria escutado o que eles me diriam. Ah, é assim? Vocês acreditam nesse Jesus, não é? Você tem realmente paz? Me conte mais sobre isso. Por que você está me contando e você tem paz e eu não tenho paz? Por que você está feliz e eu não estou feliz? Parece que eu não sou como você e que eu não posso ser como você. E ao conhecer esse Jesus, Saulo teria agido dessa maneira? Eu acredito que não. Para que Saulo pudesse se esvaziar de todos os seus pensamentos, 이제 그 예수님의 눈으로 보는 세계에 para que pudesse ter os olhos abertos para o mundo de Jesus. Isso é que é o mais importante. 재산받았다고 해도 Mesmo as pessoas virem à igreja e poder ter recebido o perdão dos pecados, mas se ainda continuam nos seus desejos do mundo, nas coisas do mundo, 하고 마음 평안 받는 것 전혀 다 estão longe de receber a graça e a honra de Deus. São coisas bem distintas. Enquanto eu estou fazendo esse ministério, o que eu sinto é que só porque são pastores não significa que são todos iguais. É o que eu tenho sentido. 성경 읽고 성도 앞에 좋은 이야기 하는데 A maioria dos pastores falam coisas boas perante os seus membros. 목사가 다 같지 않다는 걸 알았어. Nem todos os pastores são iguais. 나도 같은 목사 아니라는 걸 알았어. Eu percebi que também não sou um pastor melhor do que eles. 뭐가 다르지? Mas qual a diferença entre eu e eles? 그한 것도 없는데 Nem sou o melhor, nem mais esperto do que eles. Mas tem algo que eu sei com certeza. É que um dia, conforme eu vivia, eu percebi que eu não era quem eu estava liderando a minha vida. Era para estar faminto o dia todo hoje. Mas eu almocei hoje. 바로 되어진 게 아니야. E isso não foi feito por mim. 내가 정말 좋은 방에 잠을 자고 있네. Eu estou dormindo num quarto muito bom. 잠을 자야 할 사람인데 Eu sou uma pessoa que deveria estar dormindo nos bosques. 따뜻한 방에 잠자게 했지. Por que eu estou dormindo nesse quarto tão quentinho? Eu não consigo nem ganhar dinheiro. 어떻게 이래 따뜻한 방에 잠을 자지? Como é que eu consigo ter um quarto tão bom? 맛있는 음식을 먹게 됐네. Como posso ter um alimento tão delicioso? 차려놨지. Quem está preparando essa comida tão boa para mim? Deus é que está fazendo isso por mim. A partir desse momento, Deus pareceu muito grande aos meus olhos. As pessoas não sabem disso, assim como Saulo. Eles tentam viver suas vidas com seus próprios pensamentos, sem ter fé em Jesus. E diferente disso, 방법이 없고 길이 없었어. eu não tenho nenhum outro caminho. Eu não tenho nada na minha vida. 무시할 수 있고 Todo mundo olhava com desprezo para mim. Todos poderiam me desprezar. Eu nunca fui bom para nada. 나를 불쌍히 인가하셨어. Um dia, Jesus teve misericórdia de mim. 그래서 나를 도우려고 하는 걸 봤어. E pude vê-lo tentando me ajudar, tentando me proteger e me ajudar. Quando eu percebi isso, o que eu pude aprender? Eu não trabalho para mim. É Jesus que está trabalhando por mim. Essas duas coisas não são comparáveis. A partir desse momento, eu parei de tentar viver a minha vida por mim mesmo. Por quê? Porque a partir desse momento, Jesus poderia trabalhar por mim. Nas últimas muitas décadas atrás, para começar, meu ser estava muito vivo. É claro que ainda tenho várias coisas humanas em mim. Mas eu posso ver cada vez uma das coisas que Jesus está fazendo por mim. Um dia, lá em Israel, recebi um convite de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu não falo inglês. Mesmo a língua de Israel eu não consigo falar. 그 이제 메일로 보내왔는데 Eles me mandaram por e-mail. 그걸 하면서 거의 다 한국말로 톡까지 달아가 보내왔어. Eles mandaram um convite e colocaram o título em coreano. 친절하신 이스라엘 사람. Eles são muito gentis, não são?
Eu estava muito agradecido por isso. 코로나 때문에 도저히 갈 수는 형편이 안 됐어. 이스라엘 나라는 나를 Por conta do Covid-19, era impossível cruzar as fronteiras, então eu não podia viajar. Em abril, eu pude viajar. E eu fui para Israel. E assim, desci do avião no aeroporto. 그냥 비행기에서 내렸어요. 그 형제들이 꼭 호텔이 E fui para o hotel dormir junto com os outros irmãos. Quando eles me davam comida, eu comia. 찾아왔어요. E eles mesmos vinham para me ver. E o que vocês acham que eu falei com eles? 탈무드로 이스라엘 백성들 가르쳐. Dizem que Israel, eles utilizam o Talmud. 탈무드에 안 미치는 거야. Mas para muitos jovens, o Talmud não funciona para eles. 이스라엘 정말 심각. E havia muitos problemas ocorrendo entre os jovens de Israel. 아프리카에는 학교가 있는 Tem uma escola na África que durante a Copa do Mundo no Brasil, 학생이 선생님 축구 중계해 주세요. um dos estudantes disse: professor, por que nós não assistimos ao jogo aqui? E o professor disse: sim, talvez após a aula, não agora. 수업 마쳐 축구 끝나요. Mas quando a aula acabar, o jogo terá acabado. Mesmo assim, não podemos porque agora estamos em aula. Mas eu quero assistir ao jogo. Infelizmente, não podemos. E ele saiu da sala de aula. E depois de 2 horas, o prédio estava em chamas. Algum estudante atirou fogo na escola. Eles pensaram, como isso foi acontecer? E então eles pensaram. O estudante que gritou na sala de aula dizendo que queria assistir ao jogo, tirou uma foto do prédio, o prédio que estava em chamas, e colocou na mídia social. E na manhã seguinte, outras 8 escolas foram incendiadas. Por quê? 불나는 거 너무 재밌네. Oh, que tem de divertido de atirar fogo nos prédios. Vamos, deixa eu tentar. 그건 나에게 굉장히 좋은 조건이 됐어. E se tornou uma boa condição para todos fazerem igual. 따서 왜 불지른지 아십니까? Você sabe por que ele atirou fogo no prédio? Porque ele não conseguiu pensar profundamente. 어디서 공부를 하지? Se ele colocar fogo no prédio, onde irá estudar? 우리가 비를 피하지. Quando chover, para onde nós vamos fugir da chuva? 처벌을 받지. Como podemos punir isso? 불을 넣으면 누가 학교를 지어주지? Quem vai poder construir uma nova escola para eles? 요즘 아이들 그걸 생각할 생각이 안 돼. As crianças de hoje em dia não conseguem pensar profundamente. 영상물에 접해 있어. Muitas crianças estão viciadas em vídeos. 책을 읽은 것은 Você sabe, se lemos livros, quando nós lemos, o que está escrito aqui? Quando vocês fazem assim, vocês podem pensar sobre isso. Isso poderia ser assim. Isso poderia ser assim. Mas os vídeos somente vão passando rapidamente. E quando você está assistindo os vídeos, você não para pensar. 그걸 보는 동안에 Porque enquanto você estiver assistindo a esses vídeos, 자리를 잡을 틈이 없어. não tem como você acionar direito enquanto você está assistindo. 영상물을 보면 계속 영상물이 내 속에 들어오지. Esse vídeo vai ficar vindo no seu pensamento várias vezes. 나와서 다 나와서 일할 수 있는 없는 거. E é muito difícil você pensar profundamente através desses vídeos. 그런 걸 아는 사람이 누가 있습니까? Mas quem quer saber sobre isso? Somente assistem continuamente. E dessa maneira, a sua capacidade de pensar diminui. 학교에 불나는 거, 불나 되게 재미있네. 나도 넣자. O prédio está em chamas, parece divertido, então vamos fazer também. 넣으니까 재미있네. 그 생각 하나가 그를 지배해서 그래. E quando a mente fica focada em se divertir vendo o prédio pegando fogo, somente querem fazer isso. Mas se você jogar fogo num prédio, onde você irá estudar? 비를 피하지. Quando chover, aonde você vai poder evitar a chuva? Quem vai poder construir uma nova escola para nós? 처벌을 받지. E essa pessoa que colocou fogo, como ela vai ser punida? 정도의 생각이 Se pudesse pensar esse tanto, se esse pensamento pudesse ultrapassar o pensamento de atear o fogo na escola, jamais colocariam fogo. É algo muito simples. 많은 대통령 비를 Perante muitos presidentes, eu conversei sobre isso. É muito simples, como estou dizendo. Eu falo sobre melões. Um ancião da nossa igreja é produtor de melões. 하면은 농사를 짓는데 Ele produz melões mesmo durante o inverno. 그러나 겨울에 농사를 지었는데 Quando o inverno está chegando, 다 얼어 죽었어. os melões acabam congelando e morrem.
Os produtores olham seus melões morrendo e se sentem perdidos. Mas ali na esquina tem um produtor que seus melões continuam amarelinhos. E os outros produtores vão até este produtor e perguntam ao produtor como ele está fazendo. Por que os seus melões não morrem? Eu sei que o frio chega a cada temporada. E que essa época do ano vem um frio muito rigoroso. Então dou um fertilizante que os ajuda a ultrapassar o clima frio. Os mesmos produtores que estão cultivando os seus melões, mas os fertilizantes que ajudam a ultrapassar o frio? Esses produtores nunca pensaram sobre isso. E perguntaram a ele: onde está esse fertilizante que ajuda a vencer o frio? Pensem sobre isso. Tem pessoas que vivem na África, pessoas que vivem num clima quente. O que eles comem? Geralmente eles comem vegetais. É esse tipo de comida que eles comem. Mas as pessoas que vivem em regiões frias como a Rússia, o que eles preferem? Eles gostam de gordura de porco, comidas gordurosas. Homens e melões não têm muita diferença entre eles. Então eu dou fertilizantes para eles que possam ultrapassar o inverno. Ele acredita em Jesus Cristo. E abriu uma sala de aula em sua casa. Quem quer aprender sobre cultivar melões, venha, porque eu irei ensiná-los. Vou ensiná-los. Sabe o que aconteceu? Naquela região tinha loja de departamentos que ficou sabendo que ele estava vendendo esses melões. E foram pedir um favor a ele. Nós vamos comprar todos os seus melões. Por favor, não venda para mais ninguém. Nós pagaremos bons preços. Então vou te pagar um bom dinheiro, então você deve vender somente para mim. Então ele nem precisou tentar vender os melões. Aquelas pessoas estavam dando um valor alto por eles. Por quê? Porque esses melões tinham um tamanho maior, uma cor, um bom sabor. Os melões dessa loja de departamentos são muito saborosos. É isso que eles queriam. Quando as pessoas experimentassem, parecia o mesmo melão, mas o sabor desse melão, dessa loja de departamento, parecia tão diferente. Tem esse jornal na cidade de Sonju. Uma vez por mês, para este ancião, pediu para escrever um artigo sobre esses melões. Como tomar conta dos melões, como fazer eles crescerem, como cultivá-los. Eu não sou graduado em melões, eu somente cultivo. Mas eu pensei profundamente. Mas ele tinha um nível de pensamento profundo diferente das outras pessoas. Quando eles plantassem melões, na primeira vez os melões davam flores, pois depois davam frutos. E depois vão dar frutos pela segunda vez. E pela terceira vez florescem e dão frutos. E na quarta vez eles não irão florescer e também não irão dar frutos. Mas o produtor pensou: melões, o tempo ainda não está tão frio. Vocês têm que dar flores, por que não estão dando frutos? O produtor não conseguia entender. Não conseguiu entender. Assim como eu leio a Bíblia e estudo a Bíblia, ele estava estudando apenas os melões. E próxima à plantação dos melões havia uma plantação de abóboras. E o que difere das plantações de melões e abóboras? É que a raiz das abóboras é dessa grossura e da raiz do melão é dessa finura. Então, para as abóboras, mesmo durante o outono, continua dando frutos. Mas os melões, mesmo que o clima ainda não esteja tão frio, eles param de dar fruto. E ele começou a estudar a diferença entre os melões e as abóboras. Ele estudou sobre as folhas, o caule e a raiz, também a raiz. E prestou atenção na raiz. E ficou muito surpreso. E viu que a raiz do melão é fina. E da abóbora é grossa. Ah, essa é a razão.
A partir desse momento, ele começou a utilizar um fertilizante para ajudar a engrossar a raiz do melão. Não era nada difícil. 생각하면 반드시 그런 생각이 들어가게 돼. Se você estudar profundamente esse campo, chegará a essa conclusão. 그래서 시간을 안 내서 그렇지. Quando você dedica tempo à Bíblia, se você lê a Bíblia e apenas pegar a história, quando você lê a história e continua indo mais profundamente, você pode notar a diferença entre a Bíblia e as outras histórias. As pessoas estão mudando através da Bíblia. Eles estão recebendo paz. Eles estão encontrando a Deus através da Bíblia. As pessoas apenas estão lendo a Bíblia. Ah, é assim que ele encontrou com Deus. Ah, encontrou com o coração de Deus. Ah, ele estava caindo, estava caído. Ah, mas Deus está ajudando. Todas as pessoas podem refletir sobre isso. Tem pessoas que estão pensando em como ganhar dinheiro, como obter sucesso, mas não tem pessoas pensando sobre a Bíblia. Eu, aos meus 19 anos, eu cometi muitos furtos. Naquela época eu estava passando muita fome. Eu entrava na plantação de melões e outras pessoas e furtava. Eu furtava frutas de plantações de outras pessoas. Eu pegava o trigo das plantações e comia também. Eu cometi muitos furtos. Mas, quando eu li a Bíblia, eu pude perceber que isso era furto. Quando eu li a Bíblia, existiam pessoas que vivem sem cometer furtos. Existem pessoas que vivem sem mentir. Como? Através de Deus. Mesmo durante as tempestades, existem pessoas que sobrevivem. Existem pessoas que são picadas por serpentes, assim mesmo sobrevivem. Mas qual a diferença entre eles e eu? Não tem nada além disso. Eles eram mais próximos de Deus do que eu. Ah, então é isso. Se eu me tornar próximo de Deus, mesmo que eu seja picado por serpentes, poderei sobreviver. Se o veneno da serpente não se torna nada, aquelas pessoas que estão tentando me prejudicar também não são nada. Mesmo aquelas pessoas que vão contra mim também não serão nada. Quando eu leio a Bíblia, é isso que eu consigo enxergar. Eu não posso falar tudo agora, 내가 나를 지키는 것하고 mas eu tentar me proteger 비교가 안 되는 거예요. versus Deus tentar me proteger não tem comparação. No ano passado eu fui para a América do Sul. 남미에 많은 그 목사님들이 Havia muitos pastores. Eu apresentei o pastor Lee Min-chor como presidente da nossa missão. E todos lhe disseram: Pastor Supak, o senhor tem um filho. Por que não coloca ele como presidente da missão? E eu disse a eles: Seria ótimo se meu filho tornasse presidente da nossa missão. E realmente queria que ele fosse presidente da nossa missão. Mas eu exaltá-lo como presidente e Deus o escolher como presidente da missão é totalmente diferente. Se eu escolher meu filho como presidente da nossa missão, meu filho não será feliz. Mas se Deus o fizer então, 축하한다. eu posso dizer: Filho, parabéns. 그렇게 해라. 그렇게 이야기할 수 있어요. Eu trabalhei desse jeito, que você possa também trabalhar desse jeito também. Eu posso dizer isso. 하나님한테 더 유익하다면 내가 하는데 Se eu trabalhar para o meu filho fosse um benefício maior para ele do que Deus trabalhar para ele, eu faria isso. 어떤 교회 자기 아들 저 뭐야 목사 이렇게 넘기려서 뭐 한국이 떠들썩하잖아요. Existem muitas igrejas onde os pastores estão tentando fazer com que a igreja se torne de seus filhos. E isso está causando muitos problemas, não é? As pessoas que pensam: por que você não está colocando as igrejas nas mãos do seu filho? 부동산 너무 많다. 그 부동산 누구에게 As pessoas que pensam desse jeito são pessoas que têm desejo por dinheiro. 다 그렇게 해야 돼. Fazem dessa maneira porque não conhecem a Deus. São pessoas que têm somente desejo por dinheiro. Fazem dessa maneira porque não conhecem a Deus. Eu fazer as coisas pelo meu filho e Deus fazer pelo meu filho, isso não tem comparação. Deus pode fazer com que o meu filho se torne presidente da nossa missão. Mas se eu fizer isso, meu filho será destruído. Eu vou esperar até que Deus faça dele presidente da nossa missão. Se ele se tornar o presidente, eu vou dizer: Filho, parabéns. Eu vou me alegrar com ele. Mas se outra pessoa se tornar presidente, eu vou exaltá-lo porque foi Deus que fez por ele. Isso é muito simples. Mas aqueles que seguem seus desejos vão tentar fazer por si mesmo e não através de Deus.
E aí é nesse momento que todos os problemas, situações e dificuldades sobrevêm. Vamos pensar sobre isso. Saulo perseguia todos os cristãos e colocava-os na prisão. E eles ficavam com medo. Deus, por favor, mate Saulo. Faça com que ele morra. Vocês acham que eles oravam dessa forma? Por quê? Antes de orarem assim, Deus já conhecia Saulo antes deles. Ele já sabia que ele iria atormentar os cristãos. É assim. Quando você está com fome, não murmure. Deus já sabe disso. Quando você está pobre, quando você não tem dinheiro, quando você não tem mais lenha e está congelando no seu quarto, aquele que sabe mais disso é Deus. Eu sei que você está sem lenha. Eu sei que você está passando frio. Deixa eu te mostrar como eu vou fazer. Você vai depender de mim ou vai usar seus métodos humanos? Deus está dizendo isso. Quando você não tiver mais arroz, quando você não tiver mais dinheiro, quando estiver passando frio, aqueles que vão confiar no homem e aqueles que vão confiar em Deus. Deus está olhando. E é por isso, eu diria que há pastores bons e pastores maus. Mas aqueles pastores que creem em Deus, aquelas pessoas que tentam proteger suas posições de pastores por si mesmos, existe uma grande diferença entre esses dois grupos. Quando eu fui julgado, o que me deixou triste é que os pastores que trabalhavam na nossa missão, eles tentavam me acusar dizendo que eu cometi pecado. Acho que eu sou bobo para não saber disso. Eles diziam que precisavam arranjar provas para me incriminar. Eu quero perguntar para eles: por que vocês estão dizendo isso? Como vocês podem dizer algo assim para mim? Isso era mentira. Desde o início, quem disse isso? Pedir uma permissão na lei é o mesmo que estar cometendo um crime. Por que é que vocês estão dizendo algo assim? Embora não digam diretamente para mim, por mais que não falam nada sobre mim, mas eu estou a par desse assunto. Mas durante o julgamento eu não coloquei a minha mão nisso. Pastor Lee Min-chul, pastor Kim Jae-hong, pastor Lee Han-mok, eu chamei eles. Vocês sabem que eu sou um pastor, não é? Eu sou um pastor. Não vou lidar com o julgamento. Vocês podem tomar conta desse problema no mesmo lugar. Eu quero ficar fora disso. Então eu não coloquei minhas mãos. Eu creio que Deus estava me vendo. Era meu julgamento, mas eu não coloquei as minhas mãos. Mas coloquei nas mãos dos meus irmãos. Mas também os nossos pastores não sabiam nada muito sobre julgamento. Sim, mas eu sei que vocês não sabem muito sobre isso, mas Deus sabe disso. Deus cuidou desse julgamento. Se eu colocar as minhas mãos nisso, vai ficar difícil para Deus trabalhar. Então, por isso, eu não vou entrar nisso. O interessante aqui é, todas as segundas-feiras pela manhã eu tinha que ir para o tribunal. E toda segunda, depois do julgamento, eu viajava para fora do país, dava conferências e depois voltava. E se fosse às quarta-feiras, eu tinha que ir e retornar. E eu dei o meu testemunho. E algumas pessoas más escutaram isso e me acusaram novamente. E teve essa briga. E isso foi parar no comitê que estava responsável. E o comitê chamou alguns repórteres. E esses repórteres que escreveram isso são realmente repórteres oficiais da corte? Não, não eram. Sabe o que o juiz falou? Todos sabem que às segundas-feiras pela manhã tratamos dos maiores casos. Porque na corte de Cheongju, o meu caso era o maior. Por isso é tratado todas as segundas-feiras. E eles diziam que eu paguei o juiz para poder fazer as segundas-feiras. E essas pessoas que diziam isso eram pessoas que estavam no ministério conosco antes. Eu os conhecia tão bem. Por que estavam fazendo assim?
porque estavam seguindo seus próprios benefícios. Essa é a verdade. Mas tem algo que vocês precisam saber. Quando ficam doentes, quando estão sozinhos, quando estão tristes, quando passam fome, quem sabe melhor sobre isso é Deus. Se vocês é cristão, então, você tem que deixar as suas mãos fora disso. Tem que olhar para Deus para que Ele possa trabalhar. Tem que olhar para Ele e deixar Ele poder te ajudar. Se olhar para Deus e ver Ele te proteger. Quando você depender de Deus, 그런 어려움이 당하는데 하나님만 의존한 몇 명이 있겠어요? nesse planeta, quantas pessoas que podem somente depender de Deus? Se eu fosse Deus, se alguém confiar em mim, eu irei ajudá-los. Por que Deus não poderia ter esse coração? Ah, ele somente espera em mim. Anjos, venham aqui. Vocês cuidem dele. 의지하는 사람이 넘어질까? 그러면 안 되지. Aqueles que confiam em mim, eu não quero que eles caiam. 내가 나를 지키는 거다. Eu tentar me proteger. Comparado com Deus me proteger, não tem comparação. Pensem sobre isso. Uma pessoa como eu que fui para Israel, uma pessoa como eu que foi encontrar com o presidente, eu não sou tão importante a esse ponto, não é? O rei de Estiwane, eu acho que ele gosta muito de mim. Eu tenho muita gratidão por isso. Ele é um rei. Eu não tenho como entender por quê. Tinha 2 estudantes de ensino médio que foram para Ewastine. Eu acho que eu já falei isso sobre antes, né? Tivemos uma cerimônia de formatura na Escola Nacional. Eles disseram, queremos cantar nessa celebração. E eles foram na cerimônia de graduação. Chegaram mais cedo. Eles se apresentaram como sendo da Coreia. Nós queremos cantar para você e felicitá-los. A pessoa responsável disse, me desculpe, não posso permitir. Mas por quê? Porque o rei estará aqui na cerimônia de formatura de hoje. E para esse dia nós já enviamos a programação para ele. Nós não podemos fazer de uma forma diferente do que está na programação. Ok, nós entendemos. Ok, nós vamos apenas assistir e ir embora. Mas depois eles já chamaram. O rei ainda não chegou, mas todos os convidados já estão aqui. Será que vocês poderiam cantar para eles? Oh, que bom! Quantas músicas? 3 músicas. Esses estudantes cantaram 2 músicas. Mas no meio da primeira música, o rei chegou. Enquanto elas estavam cantando, ele somente se sentou e estava assistindo. Da segunda para a terceira música. E no final da cerimônia da formatura, o rei chamou aquelas 2 estudantes. De onde vocês estão? Vocês cantam tão bem. Como aprenderam as músicas do nosso país? E elas explicaram. Em 10 dias, nosso pastor virá para Ewastine. E o rei chamou o ministro da juventude. Quando o pastor Oksupak vier, você deve escoltá-lo e trazê-lo para mim. E quando eu desci do avião, eu não esperava por isso. Eu pensei que iria apenas entrar na fila e depois seguir para a imigração. Mas eu vi o ministro me conduzindo e falando para segui-lo. Por que o ministro está me chamando? Ele me levou para uma sala VIP. Ele me serviu chá. Ele me disse, o rei quer vê-lo. Dá para acreditar em algo assim? Por que ele quer me encontrar comigo? Por que ele quer me falar comigo? Eu não fazia ideia do porquê. E me levaram para o palácio do rei. Enquanto eu estava indo para lá, perguntei, quantos minutos eu terei com o rei? Disseram que eu teria 40 minutos com o rei. Eu estava ali na parte de trás e vi todos estavam se agachando. Eu também tinha me agachado para andar engatinhado. Mas o segurança me parou e disse que eu poderia ir andando por ser estrangeiro. Então eu andei. E depois de 10 minutos, eu cumprimentei e fui direto para a Bíblia. E o pastor Joseph Park traduziu. E falei por 30 minutos. E deu exatamente 40 minutos. Quando o meu tempo acabou, eu parei de falar. Mas o rei disse,
Pastor, o senhor é verdadeiro servo de Deus. O senhor poderia pregar mais? Eu fiquei muito agradecido. Eu falei por mais 30 minutos. Depois eu parei e o rei disse novamente: o senhor poderia me falar mais? Nunca vi alguém como ele. Eu falei por mais 30 minutos, depois preguei por mais 30 minutos, no total deu 90 minutos. Naquele dia ele recebeu a salvação. Ele estava muito comovido. E ele me disse: pastor, nós te daremos um terreno. O senhor pode construir a sua casa lá. Pode construir a sua sede neste terreno. Não fique no hotel. Você pode construir a sua própria casa e ficar nela. Ele nos deu um bom terreno e eu perguntei para ele: a YF não tem nem carro. Como o terreno fica longe, fica difícil. Por favor, nos dê um terreno no centro. Mas ele disse que não tinha nenhum terreno no centro. Mas o rei deu um dos seus terrenos particulares, nos deu um terreno de 15 hectares. E esse terreno era tão bom, e eu perguntei para o rei: eu quero construir uma bela sede nesse terreno. Mas teremos que cortar muitas árvores aqui. Mas eu não quero cortar essas árvores aqui. Então, por favor, nos dê 38 hectares. Nós queremos preservar essas árvores. Eu acho que não tem ninguém que barganhe dessa maneira. 15 hectares já é um terreno grande. Mas ele nos deu 38 hectares de terra. Quando eu fui encontrá-lo desta vez, o rei nos pediu para construir um hospital. Estou tentando recrutar alguns médicos. O rei disse assim: não se preocupe com o dinheiro. Somente continue com a construção. Nós temos 8 médicos na nossa igreja. Se tiver algum hospital bom em Seul, me avisem, eu disse. Podemos pegar isso como um exemplo? Porque nós queremos construir um hospital em Ewastine. E eles estão recrutando aqueles que estão graduando em medicina. Nós vamos dar um bom trabalho para eles em Ewastine. Se você entrar na escola de medicina agora, ainda vai dar tempo. Quando eu vejo o trabalho que Deus está fazendo, é algo tão incrível. Nós ficamos presos em nossas pessoas. Mas para que possamos estar perto de Deus, nós temos que dar as costas para a nossa pessoa. Quando eu estou com fome, quando eu estou doente, quando eu estiver doente, quando eu estiver em dificuldades, não sou eu que deveria trabalhar. Temos que segurar isso um pouco e olhar em direção a Deus. Deus, por que o Senhor me permitiu isso? Se é que o Senhor me permitiu isso. Eu sei que é difícil, mas me faça ultrapassar isso. Se eu tenho que passar fome, eu sei que o Senhor está me permitindo porque é necessário. Deus, eu não quero passar por muita fome, muito tempo. Permita que seja por um breve momento. Me dê comida. Você tem que conversar com Deus. Você tem que descansar em Deus. Não importa que problemas você encontre. Não tem que ser você que para resolver esses problemas. Deixa Ele fazer em seu lugar. Não importa o quanto você tente. Como aquela irmã que investiu em ações. Ela trabalhou duro para ganhar dinheiro e investiu esse dinheiro em ações. Ela não precisa passar por esse sofrimento. Mas pensar que ela ajudou essas empresas. Ela pensou: eu teria que receber da empresa. Mas, pelo contrário, eu dei dinheiro para a empresa. Pessoal, nós não somos ninguém. Tem muitas coisas que nós não sabemos. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 1 ano, o que vai acontecer daqui a 10 anos, o que vai acontecer com o meu filho, o que vai acontecer com a minha filha, com a minha igreja. Como eu poderei saber? Quem sabe dessas coisas é Deus. E Deus trabalha de antemão para nós. Não somos nós aqueles que trabalham. Muitas pessoas tentam utilizar seus próprios métodos na vida espiritual. Não é assim. Muitos pastores, quando estudam a Bíblia, têm que aprender o coração de Deus. Esses pastores, ao invés de depender de Deus, estão tentando trabalhar com sua própria sabedoria.
Esses pastores estão muito distantes de Deus. Quando Deus vê que eles têm um coração diferente do de Deus, Deus não pode trabalhar através deles. Irmãos e irmãs, é normal nós termos dificuldades em nossas vidas. Quando você nasceu, vocês nasceram de mãos vazias. Você não veio nesse mundo vestido com essa camisa. Vocês não vieram nesse mundo calçando sapatos. Deus é que permitiu isso. Tenham gratidão por isso. E Ele te deu comida. E Ele mandou seus filhos para a escola. Tenham gratidão por isso. Deus, por favor, me ajude. Eu irei viver para o Senhor. Por favor, me ajude. Nós construindo a nossa igreja no México. Está incrível, está em processo de construção agora. Através de 3 irmãos, por conta do Covid-19. Como eles trabalham nessa área médica, e por conta do Covid, trabalharam muito. E ganharam muito dinheiro. Dinheiro que eles não poderiam ganhar por toda a vida. Eles estavam conversando entre eles. Esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é de Deus. Vamos dar para Deus, para construir a nossa igreja. A nossa igreja não está boa, está velha. Vamos fazer uma grande igreja. E trouxeram a planta do prédio e nos mostraram quão bonito ia ficar. Eu falei para os irmãos que estavam fazendo um bom trabalho. Apesar que a planta não estava tão boa assim. Acho que ainda pode ser melhorada nessa parte. E nós chamamos o irmão Kwan Hak-chun. E falei para ele redesenhar o prédio. E nós pedimos para ele e ele pediu a nossa localização. Porque com a localização eles podem ver o terreno pelo satélite. Ele fez o desenho que é bem parecido com a nossa igreja da Zâmbia. Ele dizia que a planta pode ser melhorada nessa parte. E essa parte não está tão boa. Vocês podem falar com a Coreia e falar com o irmão Kwang Hak-chun. Vocês podem mostrar a planta do projeto. Pastor, nós achamos que essa planta está correta. Eu disse que então sim. Então eu disse que sim. Esses 3 irmãos, eles ganharam muito dinheiro. Esses irmãos são muito inteligentes. Deus nos fez ganhar esse tanto dinheiro. Se Ele nos deu esse dinheiro, Ele pode nos dar mais. Vamos utilizar esse dinheiro para Deus. E Deus deram tudo para Deus. Eles estavam tão felizes. Quando eu fui para lá, eles colocaram uma tenda dupla bem legal por dentro. E eles estavam dentro da tenda e estavam cultuando. Eu falei com o irmão Han Shu-han. Eu queria falar sobre a planta e mandar mais planta para eles. E os irmãos ficaram muito felizes por poderem trabalhar para Jesus. Antes, nós éramos mesquinhos perante Jesus. Mas é esse Jesus que nós aprendemos. O que é muito insensato é eu tentar viver por mim mesmo. E Jesus viver por nós não é comparável. Mas aquelas pessoas que estão tentando segurar suas vidas em suas mãos. Mas, por outro lado, as pessoas que estão tentando colocar suas vidas na mão de Jesus. Eu deixei a minha vida nas mãos de Jesus. Senhor, use a minha vida enquanto o Senhor está me usando. Eu pude ver Deus trabalhando em todas as partes da minha vida. Pessoal, pensam sobre isso. Saulo estava perseguindo todos os cristãos, estava colocando na prisão. O que os cristãos poderiam fazer contra Saulo? Eles não fizeram nada contra Saulo. O irmão Kim foi parar na prisão. E ele está sem sua esposa. Como é que os filhos deles vão viver? Por que poderiam acontecer assim? Claro que eles podiam ter pensado dessa forma. Um dia, Saulo foi para Damasco. Ele viu uma luz forte e caiu no chão. Foi quando ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo estava aterrorizado. Senhor, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. O quê? Jesus, o Senhor está vivo? 그리스도인들이 하는 이야기 거짓말로. Eu pensei que os cristãos estivessem mentindo. 그렇게 죽은 사람 살았다고. Aquele que morreu na cruz, eles disseram que o Senhor ressuscitou. 사람들을 현혹하는 사람. Eu pensei que eles estavam tentando outras pessoas. Eu pensei que eles estavam enganando as pessoas inocentes. Mas eu nem mesmo averiguei. Eu persegui e eu matei os cristãos. Deus trocou o coração de Saulo. Sim, isso era muito bom. 막는 거 하나님 막으시고. Deus luta contra os inimigos em nosso lugar. 우리 안에 돌아 우리 대장이 됐잖아. E Saulo se tornou um líder, não é mesmo? Vá para Damasco. Lá tem uma pessoa que irá ensiná-lo o que deve fazer. Então ele foi para a cidade. Encontrou com Ananias. Ele pôs as mãos na sua cabeça e orou por ele. E seus olhos foram abertos. E a partir daquele momento, Saulo se tornou um cristão. Se tornou um cristão que amava Cristo acima de tudo. 우리가 사울이가 제일 뭐가 있어? O que nós podemos fazer contra Saulo? O que nós podemos fazer contra os nossos inimigos? O Senhor está vivo e trabalha em nós. Essas coisas se tornam muito bonitas. Meus amados irmãos, mesmo agora, Jesus está vivo. Eu fui para Los Angeles, tivemos conferências. No México também. 남미 전체에 있는 기독교 목회자들이 와서 3,500명. Foram reunidos por volta de 3.500 pastores na América Latina e tivemos conferências por dias. 미국에 이제 권위 있는 목사님들 옆에 한 정말 수제자가 나오는데 와서 Eu fui para Nova York e nós tivemos conferências com os pastores preciosos dos Estados Unidos. Nós ouvimos os testemunhos deles, não é mesmo? 일반교 목사님들 진짜 말 잘하시고 Esses pastores, eles falam muito bem, não é mesmo? Não tem comparação conosco. Eles foram transformados nos Estados Unidos. O quão gratificante é isso. Muitas pessoas querem se encontrar comigo. Eu não tinha tempo para encontrar com todos eles. Mas eles estavam tão felizes. E eu disse que em julho nós teremos uma conferência na Coreia. Todos eles queriam ir para a Coreia. 오면 민박할 수 있다 그랬어요. Eu falei para eles que viessem para a Coreia e eles não vão poder estar em homestay. Nossa, tem um lugar assim? Claro. Os membros da nossa igreja, eles querem recebê-los em suas casas. Então, imagine quando eles vierem em nossas casas, como eles vão pensar? Eles pensam como nós vamos preparar o quarto e seus lençóis. Eles com certeza vão gostar. Eles já abriram seus corações para a Coreia. 자 이제 주님이 E agora Deus, em tempos de dificuldades, nos tempos de faltas, nos tempos de tristeza, em nenhuma vez Ele me deixou caído. 제 아내가 아들을 낳을 때 Quando minha esposa estava para dar luz ao meu filho, 사실 정신도 굶고 제일 굶었어요. naquela época estávamos passando por muita fome e nem tínhamos almoçado. Nós não tínhamos nenhum dinheiro. 근데 제가 교회 전화하면 Mas se eu ligasse para a igreja, 도울 것 분명히 알아. eu tenho certeza de que eles iriam fazer de tudo para nos ajudar. Mas eu queria depender de Deus. Eram 7 horas da manhã. 하나님 Deus, 진짜 이 애기 나오면 어떡하면 그게 굉장히 염려됐어요. se a minha esposa der à luz agora, o que nós iremos fazer? 배가 아프다가 어떡하면 되지요? Se eu ligasse para uma irmã e dissesse que minha esposa estava para dar à luz, o que eles iam tentar nos ajudar? 아침 7시 Todos iriam ajudar. 이제 막 해가 뜰까 막 그때 Eram 7 horas da manhã. 그것만이 며칠 안 된 자매님이 며칠 동안 찾아왔어요. O sol estava para nascer. Uma irmã que tinha acabado de receber a salvação veio nos visitar.
Ela queria falar algo para minha esposa. E veio para nossa casa e viu a minha esposa com dores. E disse para minha esposa: eu trabalhei no hospital de Busan em Incheon e tenho a licença para fazer partos. Eu tenho esse certificado. 지금도 그 자는 왜 그날 아침 왔는지 모르겠어요. Até agora eu penso, por que ela veio naquela manhã? Ela queria falar algo, 그게 아직까지 못했어요. mas eu não escutei o que ela falou para minha esposa. 아참 막그 지금 막 E ela foi correndo para a sua casa e trouxe uma mala. E depois de uma hora, meu filho nasceu. 구해 가니까 아무것도 없지요. Ela foi para a cozinha e não tinha nada para comer. Ela comprou algas, comprou carnes, comprou arroz. E às 10 horas da manhã nós tomamos nosso café da manhã. E eu disse para meu filho: 참 체렸다 태어났죠. quando você nasceu, eu trouxe comida boa para nós. 하나님은 정확하게 Deus está exatamente liderando as nossas vidas. Confiar em Deus é acreditar na Bíblia. Não apenas isso. 정말 내 속에 살아 일하시고 하나님은 Acredite que Deus irá trabalhar em nossas vidas. Ele está vivo dentro de nós. Em tempos de agonias, em tempos de tristezas, em tempos de dificuldades, em tempos de faltas. Quando você está se sentindo perdido. 하나님을 부르지 않고 Se você não clamar pelo nome do Senhor, se você não acreditar nele, se você confiar nos seus métodos humanos, o quanto ele deve se sentir desapontado. Clame. 내가 너 아버지잖아. Eu sou seu pai. 내가 너를 위해 살아있는 살아. Filho, eu estou aqui por você. 나에게 의지하지 않아. Por que você não conta comigo? Por que você não me pede? Eu quero trabalhar por você. 너희 간증하는 걸 듣고 싶어. E eu quero escutar o seu testemunho de que eu trabalhei por você. Meus amados irmãos, quantos testemunhos nós deixamos de dar por conta dos nossos pensamentos. Quantas vezes você dependeu mais do homem do que de Deus? Quantas vezes você descansou em Deus em tempos de dificuldades? Eu não sou bom em fazer nada. Mas, em tempos de dificuldades, não é que eu tive fé para descansar em Deus. Mas eu sabia que se eu usasse métodos humanos, Deus não iria gostar. Eu nunca falei das minhas dificuldades para as outras pessoas. Eu nunca revelei isso para as pessoas. E a cada momento eu pude ver Deus me ajudando. E eu pude me tornar próximo de Deus, olhando para Deus. Eu vi minha filha mudando, o meu filho mudando, e os membros ao meu redor mudando. E esse Deus é tão incrível. Saulo, ele veio para nos arrastar em Damasco. Ele queria fugir, mas se encontrou com Jesus e ficou cego. Está na casa de alguém. Verdade. Oh, Deus está trabalhando. Um dia, os irmãos e irmãs que se reuniram em Damasco, quando um irmão chamado Ananias apresentou dizendo que é o nosso novo irmão, não sabiam quem era. Ele estava lá sentado, dando seu testemunho. Pessoal, meu nome é Saulo. E as pessoas ficaram assustadas. Será que ele não veio nos prender? O motivo por você estar aqui. O motivo por estar aqui hoje foi porque Deus derramou sua graça sobre mim. Eu fui diante dos sacerdotes. Recebi um documento para prender todos os cidadãos de Damasco. Não importa quem seja, eu iria colocar na prisão. Mas no caminho para Mas no meu caminho para Damasco, Jesus apareceu para mim. De repente, uma luz muito forte. E vi algo resplandecendo. Eu perdi a minha visão e caí no chão. E nesse momento, escutei uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu fiquei muito assustado. Senhor, quem é o Senhor? Eu não persegui ninguém.
Por que o Senhor está me dizendo que eu persegui você? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu me persegue. O quê? O Senhor é Jesus? Jesus que as pessoas dizem que o Senhor está vivo? Como pode ser? Eu pensei que eles estavam enganando, estavam tentando outras as pessoas. E se assustou grandemente. Vá para a cidade. Alguém vai te dizer o que deve fazer. Entrando na cidade, ele estava lá na cidade e Deus disse para Ananias: vai procurar Saulo. Deus, eu ouvi dizer que Saulo persegue os cristãos. Ele é um instrumento escolhido. Ele vai sofrer em meu nome. Ele estava reunido com os cristãos de Damasco e estava dando o seu testemunho. E as pessoas escutaram o seu testemunho. Esse testemunho é um testemunho de Deus. Ele não pode falar isso por si mesmo. Então Deus trabalhou por Saulo. Deus está vivo dentro de nós. Então não devemos fugir. Estavam muito felizes. Esse é um tipo de trabalho que Deus faz por nós. Mesmo depois de acreditar em Jesus, as pessoas têm tendência de seguir os seus próprios pensamentos. Perdem suas chances de experimentar a Deus. Hoje o que eu quero falar para vocês, depois de décadas vivendo com Deus, entre eu trabalhar e versus Deus trabalhar por mim, não tem comparação. Como pude conhecer ministros? Como pude conhecer presidentes? Eu fui convidado pelo governo de Israel. Assim eu fiquei muito surpreso. Até hoje eu ouvi dizer que não tem pastores protestantes que conheceram as cabeças de Israel. E quando eu falei com um rabino, ele me respeitou muito. Não me desprezou de nenhuma maneira. E foi muito agradável conversar com ele. Na próxima vez que eu me encontrar com ele, eu quero me aprofundar mais ainda. Naquele dia, apenas comecei a nossa conversa, mas ele abriu todo o coração para mim. Eu o convidei para o acampamento. Se ele não tiver nenhuma outra coisa importante, ele disse que virá. Quando nós passamos por vários dias juntos, nós podemos dividir o mesmo quarto. Quando nós podemos até comer junto. E eu quero falar sobre isso. E eu tive muita gratidão a Deus. Dessa vez, nas conferências de Los Angeles, muitas pessoas receberam a salvação. E nas reuniões com os VIPs, com os prefeitos, eu fui lá. Conheci muitos prefeitos, oficiais de governo. Eu preguei palavras para eles. E eles se alegraram muito. Eu tenho muita gratidão a Deus. Muitos pastores do CLF participando das conferências de Nova York e no México. E são as pessoas que irão trabalhar conosco no futuro. E agora, em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas. Por um acaso, pessoal, aquelas pessoas que estão trabalhando da sua própria maneira, não fique com medo. Não fique preocupado. Caminhar conforme a maneira de Jesus é a mais bela e a mais abençoada. Eu sei que tipo de pessoa eu sou. Eu sou uma pessoa patética. Não sou bom em nada. Somente escolhi a maneira e o caminho de Jesus. Isso já se passaram 60 anos. Passou muito rápido. Não dá para acreditar. Eu acho que eu tenho que mais 60 anos para viver. Parece que vocês estão preocupados em relação a isso. Eu somente estou brincando. Pessoal, nós recebemos a salvação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Não somente os nossos pecados, as nossas vidas. Vamos dá-las a Jesus.
quando Ele segura as nossas vidas, isso é o mais abençoado, o mais seguro, o mais glorioso. Foi por isso que Ele nos salvou. Mesmo que não haja sempre alegria, vamos viver uma vida por Jesus. E 10.000 coisas Ele irá nos ajudar. Quando eu conto para vocês tudo o que aconteceu, parece uma mentira, não é mesmo? Vocês não pensam assim? Não se sentem assim? Quando vocês leem os artigos nos jornais, parece até mesmo artigos criados, não é? Mas não somente para o pastor Oxo Park. Esse também está vivo em vocês. Deixe que essa pessoa morra. E deixe Jesus viver em seus corações. E assim, a sua vida será gloriosa. E você será uma pessoa abençoada. Então, os pastores têm que... Aqueles que desistiram, eles fazem assim porque pensam que são melhores do que Deus e pensam que podem fazer por si mesmos. Se eles se tornando ministros e vivendo para si, não para Deus, mas o mais incrível é que se vocês viverem para Deus, da mesma forma que Estevão morreu, mas Saulo retornou, não é? Quem mais retornou além dele? As outras pessoas também retornaram. Quando eu vejo na Bíblia, outras pessoas também retornaram. Essas pessoas também retornaram. Essas pessoas são boas, não são? Deus continua trabalhando nelas. Muitas pessoas vão retornar para Deus. Deus quer utilizar vocês. Vamos permitir que eles retornem. O dia em que vocês têm para viver ainda, deixe nas mãos de Jesus. As suas mãos, deixe que sejam as mãos de Jesus. O seu coração, que seja do coração de Jesus. E se você viver por Jesus, Ele virá viver por você. Não haverá alegria maior do que essa. Obrigado.